Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar o conceito da classe P e entender como funcionam os problemas que pertencem a essa classe dentro do contexto da teoria da computação. Tá? Bom, então a classe P ela vai ser estabelecida a partir da seguinte definição. Um problema A ou uma linguagem A qualquer pertence à classe P se essa própria linguagem ou problema ela possui uma cota superior, né, do formato O, Big O, de n elevado a k, para alguma constante k. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que eu tenho sempre algo que leva o n a essa constante que a gente está chamando de k e, definitivamente, nós temos um algoritmo polinomial para A. Então, toda vida que a gente conseguir para um problema, um algoritmo polinomial, ou seja, do formato O n elevado a k, para k sendo uma constante, nós estamos diante de um problema que se enquadra na classe P. Tá? Então, a classe P ela tem a mesma configuração, agora pensando em teoria, que para uma linguagem, eu vou dizer que ela pertence à minha classe P se ela pode ser decidida por uma máquina de Turing. Se existe um algoritmo, ou seja, se pode ser decidida por uma máquina de Turing, de complexidade de tempo, né, no pior caso, de O de n elevado a k para alguma constante k. Então, em termos de algoritmo, a gente vai definir dessa forma. Em termos de linguagem, a gente vai trabalhar considerando a decisão sobre uma máquina de Turing. Tá? E aí, se ela é decidida por uma máquina de Turing, eu tenho que dar pelo menos a complexidade de O, nk, e aí eu posso garantir e provar que determinado problema ou determinada linguagem pertence à classe P. Bom, então, olha a relevância que a gente tem entre os elementos da classe P. Se eu considerar a diferença entre n elevado a 3 e 2 elevado a n, para uma instância pequena, nós vamos ter uma variação já que vai surtir um efeito grande. Tá? Então, à medida que eu vou levando essa instância ao limite, aí que a gente vai considerando realmente a diferença entre a exponencial e a polinomial. Tá? A n3 vai ser a nossa polinomial e a 2 elevado a n vai ser algo exponencial. Então, eu posso até ter um algoritmo n elevado a 5, n elevado a 6, que não vai ter uma utilidade muito prática no dia a dia. Mas se eu encontrar um algoritmo exponencial, aí eu tenho uma garantia de que ele não vai ser útil na prática. Não vai ter condições de se trabalhar com um algoritmo desse formato para resolver problemas em um tempo hábil de vida. Tá? Então, a ideia entre a classe P é trabalhar com elementos que me deem esse algoritmo na forma polinomial. Então, essa minha classe P ela vai ser invariante, ela vai ter robustez, considerando os modelos de computação relevantes, né? Todos são polinomialmente equivalentes. Então, não interessa qual modelo eu esteja trabalhando, o que eu fizer em termos polinomiais, ela vai continuar pertencendo à classe P. Então, a gente viu na aula anterior que eu defini duas máquinas de Turing, uma máquina M1 e uma máquina M2, e uma se portou de forma mais eficiente do que a outra. Entretanto, todas foram definidas a partir de uma estratégia polinomial, de um algoritmo polinomial. E mesmo que uma seja mais eficiente do que a outra, para consideração de uma classe P, não há diferença. Então, o nosso problema L1, que era definir AN, BN, tal que o n é maior ou igual a zero, ele vai pertencer à classe P, porque eu consigo encontrar um algoritmo que decide, né, aquele problema em tempo polinomial, mesmo que um tenha uma eficiência melhor do que a outra. Agora vamos considerar aqui alguns problemas. Então, considere esse P1,
como dado um conjunto C de n números inteiros, positivos ou negativos, e um inteiro positivo S. Decidir se existe um subconjunto de C cuja soma de seus elementos é maior ou igual a S. Bom, a gente tem uma noção que existe realmente um algoritmo que vai decidir, e a gente tem algumas opções dentro da literatura, tá? Então vamos pensar o seguinte, mesmo que a gente não conhecesse o problema, vamos pensar o seguinte, uma opção seria trabalhar com a força bruta. Como é que seria a estratégia para trabalhar com a força bruta? A gente, em primeiro ponto, faria para todos os subconjuntos. Então, para todos os subconjuntos, eu tenho 2 elevado a n, né? Onde n é o número de inteiros. Então, para todos os subconjuntos, o que eu teria que fazer? Eu teria que percorrer o subconjunto, somando o valor dos elementos e depois verificar se ele é maior do que S. Tá? Então, além de verificar para todos os subconjuntos, eu ainda tenho um tempo n para verificar a soma e em seguida testar com o conjunto S. Tá? Então, em suma, a nossa força bruta seria algo na relação de θ n elevado 2 a n vezes 2 elevado a n. Tá, mas na literatura, a estratégia, né, utilizando o conceito de programação dinâmica, né, a partir de uma representação recursiva para esse problema, e aí consegue-se obter, a partir da utilização dessas estratégias, né, e da representação recursiva, algo em torno de, digamos, O de n, tá? N é uma constante C, tá? Que depende da forma que você vai tratar o seu problema. Então, a gente pode definir aqui como sendo de forma linear. Então, eu poderia usar essa estratégia de programação dinâmica, até que é muito parecido com a estratégia para o problema da soma dos subconjuntos, né? Subset sum. E aí essa estrutura me permite encontrar uma solução linear, né? Em termos só dos elementos que eu vou computar, dentro da notação dos pré-cálculos lá dentro da minha tabela para programação dinâmica, e eu consigo realmente encontrar essas duas formas. Tá? Então, esse problema 1, a gente tem essa ideia de linear, mesmo que essa aqui seja exponencial. Então, a gente pode considerar que esse problema 1 pertence à classe P, tá? Por conta da utilização dessa estratégia. Tudo bem, agora vamos checar aqui outro problema. Suponha que, ao invés de utilizar agora, que eu vou ter uma constante menor ou igual ou maior ou igual, eu quero saber que, dado um conjunto C de n inteiros, positivos ou negativos, decidir se existe um subconjunto de C cuja soma de seus elementos é zero. Bom, se a gente usar a força bruta aqui, é muito semelhante ao problema P1, tá? Então, a força bruta aqui eu vou ter que fazer 2 elevado a n para todos os subconjuntos, multiplicar por n para fazer a soma e depois testar se a soma dos seus elementos é zero. Então, a gente tem algo aqui em torno de O, θ de n, 2 elevado a n. Mas uma segunda estratégia aqui não é conhecida ainda. Então, não se sabe se ela vai ser recursiva ou qual aspecto vai utilizar para encontrar algo de forma polinomial. Então, P2, nesse caso, já não pertence à classe P, porque ele não está no formato de O de nk para uma k, né, sendo uma constante. Então, isso não está nesse formato, portanto, P2 não pertence a P. Tudo em função das instruções que são realizadas para a definição do algoritmo ou da máquina de Turing.
Tá? Então, se a gente fizer uma análise mais clara desse P1 e P2, P1 vai pertencer à classe P, mas não sabemos se o P2 pertence à classe P. Eu coloquei que ele não pertence, mas eu não sei porque a gente não sabe se o algoritmo que vai ser utilizado, ele é decidível em primeiro lugar, recursivo. A gente ainda não sabe um algoritmo polinomial para ele, de que forma vai trabalhar. Né? A gente sabe que ele tem, usando uma força bruta, a complexidade, né, a notação assintótica de θ de n 2 elevado a n. Assim como o P1 também com a estratégia de força bruta. Já P1 usando a estratégia de programação linear, nós conseguimos aqui estabelecer um tempo linear para ele. Né? Então ele vai pertencer à classe P. Bom, agora vamos trabalhar com alguns problemas pensando na representação de um grafo. Tá? Ou melhor dizendo, um dígrafo, né? Vamos pensar aqui como um dígrafo, que é um grafo orientado, tá? E aí ele vai ser a representação de uma tupla VE, tá? Que a gente tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, que é um subconjunto próprio da relação vértice-vértice. Bom, então, diante dessa conceitualização, vamos considerar um problema PEF, né? Que é encontrar o caminho de tal forma que eu tenho um grafo, né? E verificar se existe um caminho de G de S até T, né, que são as posições de um grafo. Então vamos dar como entrada desse problema uma matriz de adjacência, onde eu tenho aqui a relação dos vértices e o elemento 1 representa uma ligação entre esses vértices. E o que eu quero na realidade é simplesmente saber, né, decidir se existe ou não um caminho entre dois vértices desse grafo. Essa nossa matriz, ela tem n sobre 2, n ao quadrado posições, né? É uma matriz tabular que vai representar a relação de vértice por vértice, né? Que é o número máximo de arestas que eu posso ter num dígrafo. Tá? Então, se eu usar um algoritmo de força bruta, o que a gente tem que fazer? Para cada permutação de V, né? Para cada possível permutação, eu vou verificar usando a matriz se existe um caminho ST na permutação. Né? Então, por exemplo, S igual a 1 e T igual a 5. Aí eu faço o seguinte, na força bruta, eu vou demorar N para verificar, mais a permutação dos N elementos, que é N fatorial, tá? Onde esse N vai representar meu número de vértices. Se eu utilizar uma busca em largura para fazer essa relação, eu vou marcar um vértice S, que é o vértice inicial, e eu vou fazendo a marcação desses vértices, né, repetir até que nenhum novo vértice seja marcado. E para cada aresta AB do meu grafo, simplesmente eu vejo se A está marcado e se B não está marcado. E aí eu faço a marcação de B, né, e verificar se T está marcado. Se isso acontecer, aqui eu tenho o S1 e o T como sendo 5, e aí eu consigo dizer se realmente tem um caminho ou não. Aqui o meu custo, ele já é definido para n elevado a 3. Tá? Se a gente fizer a análise do algoritmo em busca largura para esse problema específico dada essa entrada. Então, o nosso problema PEF, que é a definição, né, a decisão se existe ou não um caminho, com a força bruta, ele tem essa cota superior, né, essa notação assintótica. Já com a busca em largura, eu tenho na ordem de N3, que é polinomial, um tempo polinomial, e, portanto, esse meu PEF pertence à classe P. Né? Agora vamos pensar em outro problema, que é o caminho hamiltoniano. Então, dado um dígrafo GVE, eu quero agora decidir se existe um caminho passando por todos os vértices sem repetir nenhum vértice, tá? Sem ter um ciclo. Então, o caminho hamiltoniano então, é uma permutação x1, x2, x3, xn
do conjunto de vértices, de tal forma que existe a aresta na relação xi mais 1, tá? E esse i é maior ou igual a 1 e menor ou igual a n menos 1. Então a força bruta também vai funcionar aqui, né? Que sai testando as relações até que eu encontre um caminho que passa por todos os vértices. Aqui a nossa força bruta ela vai ser direta com a mesma relação para o problema de PEF. Se a gente só tem esse algoritmo aqui, eu não consigo fazer a análise de P para ele. E finalmente o nosso TSP, né, que precisa da definição de um grafo não direcionado, que é simplesmente se o A e B pertencem a E, então o A é diferente de B e o BA pertence a E, tá? Que é o nosso grafo não direcionado. Dado um grafo não direcionado GVE, eu quero agora um circuito que é uma permutação x1, x2, x3, xn do conjunto de vértices, tal que existe a mesma relação xi mais 1, e o i é maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a n menos 1, e a aresta xn, x1, ou seja, eu tenho uma volta lá para o meu primeiro elemento. Aí eu tenho uma função que associa custos a arestas de um grafo, que vai ser representada juntamente com a matriz de adjacência. Então, ao invés de agora de ter só a ligação 0 ou 1, eu tenho um peso associado que pode ser representado, por exemplo, como uma distância entre uma aresta entre os dois vértices, na representação de uma aresta aqui na minha própria matriz. E o problema do caixeiro viajante, né, bem conhecido na nossa literatura, na realidade, o que eu quero agora é encontrar esse caminho, né, que tenha um custo menor ou igual a S, né, um circuito com custo menor ou igual a S. Ou ainda, se a gente pensar, minimizar esse caminho S. Tá? Então, de novo, a nossa força bruta vai continuar funcionando e aí a gente tem a mesma relação para a força bruta do ciclo do caminho hamiltoniano, né? E lá do nosso problema P2. A pergunta é, tem ou não tem um algoritmo polinomial para esses elementos? Tá? E aí a gente sabe que vai, a partir dessa pergunta, nós não podemos responder porque a gente não sabe algumas relações de complexidade, mas P2, HP e TSP, se a gente conseguir encontrar um algoritmo polinomial para eles, efetivamente nós vamos estabelecer que eles pertencem à classe P. E aí a gente traz a relação das máquinas de Turing que decide, ou seja, que possuem um algoritmo, que são as linguagens recursivas, e começa a pensar que dentro desse contexto de linguagem, as máquinas de Turing decidíveis, nós temos a classe P, né? E aí, para a classe P, a gente definiu esses três problemas, porque nós conseguimos encontrar algoritmos que têm um tempo polinomial, ou máquinas de Turing que estão estabelecidas com um conjunto de operações que levam a um tempo polinomial. E a gente viu que tem um conjunto de problemas aqui que não tem essa... digamos, até agora a gente não conseguiu encontrar um algoritmo polinomial para elas. Então, eles estão fora da classe P. E aí a gente vai estabelecer que esses algoritmos aqui, HP, P2 e TSP, eles pertencem a uma classe NP, né? Que é o motivo da nossa próxima aula. E aí é uma relação que sempre a gente computa, né? Que sempre a gente informa na teoria da computação, é que um problema que está em aberto é realmente provar que NP é igual a NP, que NP é igual a P, ou NP é diferente de P. Logicamente que essa consideração vai refletir um impacto direto na nossa teoria da computação, tá? Então é um problema que ainda está aberto e, portanto, a gente ainda segmenta um pouco essas classes por falta de relação entre essa definição clara para essas duas classes. Bom, então diante da conceitualização dentro da teoria
para as classes P, e sabendo que para que eu tenha uma classe P, eu preciso abordar, além da decidibilidade de uma máquina de Turing para um problema específico ou uma linguagem específica, eu preciso tratar o tempo que eu tenho para resolver. Vamos verificar agora a operação de fechamento do complemento, tá? E saber se ela realmente é fechada para para uma linguagem que pertence à classe P, tá? Então vamos pensar o seguinte. Bom, primeiro ponto, vamos considerar que A é uma linguagem decidível em P. Linguagem decidível em P. O que eu quero agora é estabelecer se o complemento dela também vai ser decidível em P, tá? Então, se a gente definiu essa situação, né, a partir dessa situação, então nós podemos assumir que eu posso encontrar uma máquina MA, uma máquina de Turing MA, que decide a linguagem A, mas além de decidir a linguagem A, eu preciso informar que eu tenho um tempo polinomial. Né? Então, além de que eu vou encontrar, além que eu encontro essa máquina MA, que vai decidir a linguagem A que eu estabeleci, ela é decidida em tempo polinomial. Né? Então, a partir desse conceito, a gente pode afirmar que A é uma linguagem que pertence ao contexto de time no tempo nk, né? Tempo nk, para k uma constante positiva. Isso é uma definição que a gente tem. O que é que seria time? Né? Time é basicamente estabelecer que eu tenho uma coleção de todas as linguagens decididas por uma MT, né, por uma máquina de Turing, em tempo O, Big O, de T de N. Tá? Então, eu tenho essa definição. Bom, então se eu tenho essa definição, eu posso construir outra máquina. Então, eu vou construir outra MT, que eu vou chamar aqui de MA complemento. MA complemento que decide a linguagem do complemento, né? De A complemento. Então eu vou construir essa máquina MA' que decide a linguagem A complemento, tá? Então, como é que seria essa minha máquina MA'? Então, sobre a entrada W, faça. O que eu vou fazer aqui sobre essa entrada W? Primeiro, eu vou rodar MA, que é a máquina que decide a linguagem A, tá? Sobre W. Depois disso, eu vou verificar o seguinte: se MA rejeita W,
então eu vou aceitar. Não é o complemento, né? Caso contrário, ou seja, se MA aceita W, MA' vai rejeitar. Ok, essa é a máquina que eu criei para decidir o complemento da linguagem A, né? E eu tenho uma definição. A minha linguagem A pertence ao time nk, né? N elevado a k, né? Tempo de N elevado a k. E a minha máquina A, eu sei que ela decide a linguagem A em tempo polinomial. Então, essas são as informações iniciais que eu tenho. Tudo bem. Mas eu preciso agora saber se a minha máquina A', ela é decidida em tempo polinomial. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: verificar o tempo de execução para MA'. Então, para verificar o tempo de execução de MA', eu vou analisar as instruções da minha máquina. Então, para instrução 1, qual é o tempo que a gente leva na instrução 1? Ora, rodar a máquina MA sobre uma entrada W é o mesmo tempo que eu defini para ela. E aí, esse tempo que eu tenho para a máquina MA, eu tenho O de NK para K, uma constante positiva. Ou seja, essa minha primeira instrução é o mesmo tempo que eu levo, que eu defini para a minha máquina A, já que ela é uma linguagem decidível em P, então ela roda em tempo de O em NK. E a instrução 2 é uma verificação simples. Tá? Ele vai só checar a saída de MA, então isso é O de 1. É uma constante, né? Somente uma verificação. Bom, então, qual é o tempo de execução da minha máquina A? O tempo de execução da minha máquina o tempo de execução da minha máquina A' é o somatório dos tempos, que seria a classe time, O de NK mais O de 1 vai me levar a NK. Então, portanto, o tempo de MA' é o mesmo tempo que eu tenho para definir a máquina A. E, por definição, a linguagem A complemento pertence a P. Tá? Porque eu construí uma máquina MA' que decide a linguagem A complemento e em tempo polinomial. Então, A complemento pertence a P, provando assim que o complemento é fechado para classe P.